Epístola aos Romanos, capítulo de número 7, o versículo 1 nos diz da seguinte forma: Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? A primeira explicação aqui deste versículo 1, dessa pergunta que Paulo está fazendo, não sabeis vós, é interessante que ele vai chamar da palavra irmãos. Essa palavra irmãos vem no sentido de afetividade. Então quem está escrevendo, conforme Paulo está ditando a este escrito, ele está tratando essa igreja em Roma como irmãos. Isso é muito importante. Importante lembrarmos, é sempre importante você lembrar que os membros, os congregados de uma igreja não são seus inimigos e nem devem ser, são seus irmãos. Então nós já começamos aqui com um aprendizado. Paulo está se direcionando àquela igreja, chamando eles de irmãos, ok? Ou seja, vocês fazem parte da minha família, e essa família é a família de Cristo, um reino, um só povo, um só Deus. Não existe tribos dentro do reino de Deus. O reino é um só. Então Paulo está direcionando a palavra a eles, chamando eles de irmãos. Olha que ensinamento maravilhoso. Ok? Continuando, ainda no mesmo versículo, versículo 1 do capítulo 7, ele vai dizer assim, ó: Não sabeis, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Como assim a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? É simples. Eu estou vivo. Estou vivo, suponhamos que eu saísse aqui agora e passasse farol vermelho. Se tivesse um CT aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, aqui em São Paulo, quem faz a legislação do trânsito chama CET, acho que é Companhia de Engenharia de Tráfego, alguma coisa do tipo. E a CT multa e tudo mais, ou até mesmo a polícia poderia estar me multando se eu passasse o quê? O farol vermelho. E por que eu seria multado? Porque eu estou vivo, e por estar vivo, existem leis das quais eu tenho que obedecer, porque se eu desobedecer eu serei automaticamente punido. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Deu um exemplo muito básico só para a gente compreender isso daqui. Não sabeis, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Então, como eu estou vivo, qualquer tipo de lei existente tem domínio sobre mim, porque eu tenho que obedecê-la para não ser punido por esta lei. A ideia é essa, ok? Por quê? Aí ele vai dar um exemplo matrimonial, para que um exemplo matrimonial dentro de uma analogia, para que eles viessem compreender uma verdade mais profunda sobre o assunto que ele quer tratar. Observe, versículo 2, o entendimento judaico que eles tinham acerca do casamento, propagado dentro da cultura, dentro da religião. E Paulo não está falando sobre uma coisa que eles não entenderiam. Paulo está dando exemplos dentro daquilo que eles compreenderiam. Por quê? Porque a função do mensageiro é fazer com que o ouvinte da mensagem compreenda o que ele está falando. Porque o mensageiro que fala e o ouvinte não escuta, uma carta escrita que o leitor não entenderá, não tem motivo, não há razão para isso. Então todo mensageiro precisa transmitir uma mensagem de forma que o ouvinte, o receptor da mensagem, seja de forma escrita ou de forma falada, possa entender aquilo que foi pronunciado. Então Paulo está dando exemplificações para que se compreenda toda a linha de pensamento que ele vai desenvolver neste capítulo de número 7. Então ele começa aqui dando o exemplo do matrimônio. Olha o que ele vai dizer. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Ok? Nada difícil de compreender aqui. Tudo muito já mastigado. Então, assim quanto seu marido viver, ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Então, o marido ainda está morto, dentro desse consentimento judaico aqui, onde o homem podia dar carta de divórcio e tudo mais, por qualquer motivo. Depois Jesus teve que
trazer uma nova mensagem sobre isso, mas Paulo aqui está tratando dentro do contexto judaico, ao ponto de o marido ainda vivo, a mulher não poderia se envolver com outro. Percebe que ele está falando sobre a mulher se envolver com outro homem, não o homem se envolver com outra mulher, porque está dentro do consentimento judaico, onde por muitas das vezes percebemos nas Sagradas Escrituras que no tempo antigo o homem às vezes tinha mais de uma mulher, ok? Mas isso tratando-se do tempo antigo, e aqui nós estamos tratando aqui, Paulo está dando uma exemplificação acerca de quando o marido desta mulher morria. Quando o marido de uma mulher morria, tinha ela então, por conta da morte do marido, o direito de contrair novas núpcias, ter um novo casamento. E aqui Paulo passa a ideia da vitalidade, do casamento vitalício, da permanência sobre uma lei diante de tudo isso. Dentro deste texto, ele vai dizer no versículo de número 4: portanto, meus irmãos, também ele usou o exemplo do casamento vitalício, onde a mulher se casasse com outro enquanto seu marido estivesse vivo, era considerado adúltera. Então ele vai trazer agora a explicação de todo este exemplo que ele deu, para trazer uma elucidação de um assunto que nós vamos aprender aqui hoje. Então, meus irmãos, novamente, meus irmãos, estou me dirigindo a irmãos. Quando você se dirige numa pregação, ou até mesmo eu aqui dentro dessa explanação bíblica, eu não estou me dirigindo a inimigos. Vocês não são meus inimigos. Mas um aqui é da Deus e Amor, outro é da Batista, outro é da Assembleia, outro é da Universal, seja lá do que for. Se está em Cristo, se vive para Cristo, dentro do reino de Cristo, se preza pelas verdades das Escrituras, são nossos irmãos. Então você tem que sempre lembrar disso. Vai pregar? Lembre-se, você não está se dirigindo a inimigos, você está se dirigindo a irmãos. E Paulo está se dirigindo aqui nesse escrito como irmãos. Irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então primeiro veio a lei, e através do corpo de Cristo, da morte de Cristo, pois dentro da linguagem de Paulo, o pensamento paulino, com Cristo nós fomos sepultados e também com Ele nós ressuscitamos. Então quando vem a morte, automaticamente não há o peso da lei. E Paulo usou o exemplo do matrimônio, onde morrendo o marido, a esposa tem então a liberdade de estar efetuando um novo casamento. E quem morreu? Cristo. Automaticamente há uma passagem por conta da morte. Lembra do exemplo do matrimônio? Por conta da morte de Cristo, com Ele nós também morremos, com Ele nós também ressuscitamos. Há uma passagem então deste período de lei para a graça. E é disso que Paulo está tratando e trabalhando dentro deste texto. Nós vamos aqui devagarinho aqui, sondando aí, tentando chegar pelo menos a 50% da mentalidade de Paulo para compreender a sua mensagem. Versículo de número 5. Perdão, ainda no 4. Para que chegasses a ser de outro. Lembra? Matrimônio. Cristo morreu para que chegássemos a sermos de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos. Então não somos mais pertencentes à lei, que Paulo está dizendo, olha, nós não pertencemos mais a esse jugo da lei, porque quando Cristo morreu, Ele não somente morreu, mas Ele também ressuscitou, e nós, com Ele, nós ressurgimos. Olha que coisa maravilhosa. Continuando. Dentre os mortos, a fim de que dessemos frutos para Deus. Aí Paulo aqui, ele dá uma direcionada fantástica, eu acho isso aqui muito lindo. Paulo vai dizer assim, essa ressurreição, você nasceu em Cristo? A pergunta é, você nasceu em Cristo? Eu estou me sentindo mais livre já para falar com vocês. Conforme vai passando as aulas, parece que eu estou me sentindo mais íntimo. Mas vamos lá, irmãos. Paulo chama de irmãos, né? Então vamos que vamos, meus irmãos. Já que nós, no ato, até mesmo no ato batismal, que tem esse simbolismo muito grande de morte e ressurreição, morrendo para o mundo, nascendo para Cristo, já que nós nascemos para Cristo, olha o que Paulo vai dizer aqui ainda no versículo 4. Paulo vai dizer da seguinte forma, a fim de que dessemos frutos para Deus. Ei, irmãos, olha que coisa linda. Já que nós ressurgimos com Cristo, cadê os frutos? Eita! Virou doutrina? Jamais. Doutrina é seu pastor que dá na sua igreja, é Bíblia. Cadê os frutos? Você está vivo em Cristo realmente? Ou será que você está só na arquibancada? Desce para a arena, irmão. Cadê os frutos? Nós vivemos uma época de cristãos de arquibancada. E você sabe que
Um exemplo, o time de futebol está em campo, na arquibancada tem um torcedor gritando com o técnico, gritando com o atacante, gritando com o zagueiro, gritando com o goleiro, gritando com o meio campo, mas ele não desce para o campo para jogar. E às vezes nem sabe jogar, mas ele está na arquibancada dando palpite. Irmãos, sai da arena, desce para o campo. Cadê os seus frutos? Já que você nasceu de fato em Cristo, está de fato em Cristo, você ressurgiu de fato em Cristo. Se você ressurgiu, Paulo está dizendo, versículo 4, finalzinho aqui, ó, a fim de que dessemos frutos para Deus. Onde estão os nossos frutos? Fruto é aquilo que produzimos. Isso aqui dá pra gente ir longe, mas não é o nosso interesse para hoje, viu? Mas pega essa daí. Cadê os frutos? Vamos continuar. Versículo 5. Porque enquanto estávamos na carne, enquanto estávamos na carne, porque Paulo aqui quer ter ideia, Paulo está sendo bonzinho aqui, Paulo está dizendo assim, ó, acredito que vocês não estão mais na carne, né? Quando estávamos, não estamos mais, mas quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, os desejos que eram pela lei, operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Então o fruto é aquilo que se faz, aquilo que se gera, a ação que se toma. E esses frutos de quando vivíamos na dependência, no domínio do pecado, aprendemos isso na aula passada, nós temos mais esse domínio do pecado sobre nós. Vivemos pelo Espírito. E ao vivermos pelo Espírito, fazemos a vontade do Espírito, não a vontade da carne. O que Paulo vai tratar lá em Gálatas, capítulo 5. Depois a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Mas continuando aqui. Mas agora temos sido libertados da lei, 6, versículo 6. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A letra aqui, como alguns dizem por aí, a letra mata. Mas a letra que mata é a lei de Deus e não o conhecimento. Pelo contrário, o conhecimento te liberta, te dá vida. Porque o conhecimento é conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo é conhecer a vida. Então essa lei que mata era a lei que gerava uma condenação sobre o ser humano. Por quê? Porque a gente já explicou isso daqui. O ser humano era incapaz de viver debaixo da lei. E nós vamos aprender coisas aqui sobre a lei e o porquê que o ser humano era incapaz de viver. E isso gerava morte. Porque acabavam pecando, o salário do pecado é a morte. Mas Paulo vai dizer que fomos libertos da lei. Porque hoje vivemos dentro de um novo procedimento. Aí ele diz ainda neste versículo 6, para que sirvamos em novidade de espírito, em outras traduções, em novidade de vida. Tem que ser cristianismo, tem que ter algo novo na vida daquele que passa a servir a Cristo. Senão não é cristianismo. Não tem como você dizer, estou em Cristo e viver a mim. Permita-me dizer, não sei nem se o YouTube libera esse tipo de palavra, porque existem coisas que o YouTube bloqueia. Mas é a palavra que me veio na mente aqui. Permita-me utilizar essa linguagem formal, mas você não pode viver uma porcaria de vida depois que vem para Jesus. Vivamos em novidade de vida, porque essa vida em Cristo é algo novo. Tem que ter algo novo. Você não pode estar em Cristo sendo a mesma pessoa de antes. Se você é a mesma pessoa de antes, você ainda não está em Cristo. O reino de Deus proclama, o reino de Deus pulsa algo novo dentro de nós. Se esse algo novo não verbera dentro de nossas vidas, é porque Cristo ainda não nasceu em nós. Não temos ainda essa nova natureza do Espírito. Deixa eu beber um pouco de água aqui, porque a garganta está arranhando um pouco hoje. Mas vamos lá. Versículo 7. Que diremos, então? Então a lei é pecado? Imagina, tudo isso que Paulo está comentando aqui, imagina a mente do pessoal. Então Paulo está dizendo o quê? Que Deus errou? A lei é pecado? O problema é a lei, então. É isso que Paulo está tentando agora, vai ter que explicar isso daqui. Que diremos, então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conhecia o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse tu não cobiçarás. Complicou mais ainda. Então quer dizer que a culpa é da lei. Porque se a lei disse tu não cobiçarás e a gente cobiça, é culpa da lei. Porque se ela não tivesse dito, talvez a gente nem pensava em cobiçar. O exemplo que Paulo está dando aqui é mais ou menos assim. Quando você diz para alguém, para uma criança, por exemplo, não... Deixa eu tentar achar um exemplo aqui.
não toque no frango que está em cima da mesa. Um exemplo bem paupérrimo, bem supérfluo, mas só para a gente entender isso daqui. A partir do momento que você falar para a criança, não toque no frango que está acima da mesa, sabe qual é a primeira vontade, o primeiro desejo que vai surgir no coração da criança, ou até do adulto? Tocar. Ou a mãe fala para o filho, o bolo é para mais tarde. Logo de manhãzinha, o bolo é para tarde que vai vir fulano aí. Primeira coisa que o filho vai fazer, a mãe saiu de perto, é pegar um pedacinho do bolo e comer. Por quê? Porque o não parece que gera no ser humano o limite, a lei gera no ser humano a vontade contrária de justamente corromper aquilo que foi colocado como limite. E Paulo está dizendo sobre isso neste versículo de número 7, que ele não conheceu o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se ele não dissesse não cobiçarás. Aí no 8 ele diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Paulo vai começar a explicar que o problema não é a lei, mas o que leva o ser humano a romper os parâmetros da lei. Aí é o problema. A lei não é um problema, o problema somos nós. E a gente vai entender isso dentro do texto. Ó. Versículo 9. Outrora, em outro tempo, eu estava vivo sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Quanto mais você conhece de Deus, mais a sua consciência desenvolve-se acerca da lei de Deus. E quanto mais a sua consciência desenvolve-se, mais você entende e percebe como é incapaz de glorificar a Deus por intermédio da sua vida. Como você é incapaz, como somos incapazes de vivermos para Deus. E isso gera um peso. Paulo está explicando isso. E a lei gerava um peso para qualquer judeu. Porque ninguém jamais conseguiu viver a lei de forma completa. Ainda mais na época deles. Que além da lei que Deus estabeleceu, eles colocaram um monte de regras humanas que jamais eles conseguiriam suportar. Cristo mesmo falou para eles, nem vocês suportam. Nem vocês conseguem viver debaixo de tantas ordenanças humanas e quer que o povo fique colocando esse jugo pesado sobre a vida do povo e nem vocês conseguem carregar. E quer que os outros carreguem. Aí continuando aqui, versículo 10, o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Por quê que isso aconteceu? Ele vai explicar no versículo 12. Porque a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Olha como Paulo vai definir a lei. Paulo, óbvio, está se defendendo, né? Porque alguém poderia acusar ele. Está vendo aí? Paulo não gosta da lei, não. Paulo está dizendo aí que a lei é o que fez ele pecar, porque se ele não conhecesse a lei, não haveria pecado, porque não teria essa consciência e tal. O problema é a lei, blá, 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 blá. Paulo já manda logo o papo. Já diz logo, não estou dizendo isso não. Pelo contrário, vou dizer para vocês o que eu penso sobre a lei. Eu penso que a lei é santa, boa e justa. Aí eu te pergunto, se a lei é santa, boa e justa, por que não deu certo? Se a lei é santa, boa e justa, por que não ficar com ela? Vou te explicar o porquê. Porque essa lei que é santa, boa e justa foi aplicada em seres humanos que são profanos, ruins e injustos. Como que conseguiríamos, como seres humanos, viver sobre a lei, sendo a lei santa, nós profanos, sendo a lei justa e nós injustos, sendo a lei boa e nós seres humanos maus, ruins? Não bate, não dava. É por isso que a lei gerava morte, que era impossível viver sobre esse jugo. A lei não gerava vida, o Espírito gera vida. A lei gerava consciência do pecado, luz, um refletor sobre o pecado. Demonstrava o quão terríveis somos nós, como pecadores. Então somente um refletor, uma luz forte sobre as trevas humanas. Mas não tinha o poder que o Espírito tem de vivificar as nossas vidas em Cristo. Continuando, próximo versículo, versículo de número... me perdi aqui, peraí que eu vou me achar. Leia o versículo de número 11. Não, me perdi mesmo, mas agora eu me acho. Versículo de número 10.
E eu não vou cortar não, irmãos. Vai assim mesmo, tá bom? É que eu estava vendo aqui o versículo 8, capítulo 8, mas volta aqui para o capítulo 7, versículo de número 12, porque a lei é santa, justa e bom. Aí o 13 do capítulo 7 diz assim: então, o que me é bom tornou-se em morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso, a luz que a lei trazia sobre nossa pecaminosidade. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Paulo está dizendo, deixando bem claro, eu estou falando mal da lei não, a lei é espiritual, o problema é que eu sou carnal. A lei é espiritual, o problema é que nós somos carnal, então imagina o embate, a lei só me condenava. Eu me sentia, eu vou usar minhas palavras agora, tá bom? Paulo, que me perdoe se ele não gostar disso, depois no céu a gente troca uma ideia. Mas é como se Paulo está dizendo assim, a lei é um luxo, eu sou um lixo. Deus é santo, eu não sou. A santidade de Deus, ela reporta uma luz tão grande que é como se eu fosse simplesmente trevas. 3 vezes santos, como diria Isaías, o profeta Isaías, no capítulo de número 6. Os anjos clamando uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então é um problema que Paulo está diluindo dentro desse pensamento. Aí ele vai dizer no versículo de número 15. Porque o que eu faço não permito, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu odeio isso eu faço. Aí a partir deste versículo 14, quando você for estudar um pouquinho mais e se aprofundar um pouquinho mais, que é o que eu recomendo você fazer, não ficar só nessa superficialidade, vai além, você vai perceber que no mundo acadêmico começa a haver uma dúvida se Paulo estava falando dele ou de toda a humanidade. Quando ele diz aqui no versículo 14, porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque ele já tinha falado sobre o domínio do pecado no capítulo anterior, que nós não estamos mais sobre esse domínio do pecado. Então eles discutem no mundo acadêmico se Paulo falou dele mesmo, a experiência própria dele, ou se Paulo estava falando da humanidade em si. Eu vou dizer o que eu penso, mas você não é obrigado a acreditar no que eu penso. Pelo contrário, vai estudar, vai se aplicar, vai buscar mais informações e tem a sua própria linha de pensamento dentro disso. Penso eu, Alex, ok? Não é uma afirmativa do mundo acadêmico, muitos discordam disso. Só um minutinho aqui, que eu acho que o celular vai descarregar. Eita, que hoje está uma benção. Pera aí, deixa eu ver. Está 15%, acho que dá para finalizar. Vamos lá, rapidinho aqui. Ó. Eu penso que sim, Paulo está falando dele sim, ok? Mas vamos dar continuidade aqui para a gente compreender isso daqui. Porque o que eu faço não permito, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu odeio isso eu faço. Paulo está falando sobre uma guerra interna. E penso eu que Paulo está falando dele porque Paulo era sujeito a essas mesmas paixões do que nós. Ok? Penso eu que todo cristão vive essa luta interna dentro dele, o que Paulo vai tratar lá na carta aos Gálatas. Nós vamos chegar lá em breve, sobre a luta da carne contra o espírito. É uma luta que habita em mim. Porque eu sei que em mim não habita coisas boas. Paulo está falando sobre o seu próprio interior. Em mim não habita as coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar do bem eu não encontro. Então, há um conflito aqui, há celebrar de conflitos internos dentro desta vontade de glorificar a Deus e, ao mesmo tempo, este conflito interno que nos faz desonrar a Deus por meio de nossas próprias ações. O texto vai dizer aqui no versículo de número 18, a explicação... Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, pois eu tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Então, o que havia dentro dele, o desejo, a vontade dele, era justamente esse prazer de fazer, de servir, de se entregar para a lei de Deus. Mas havia uma guerra interna dentro dele, e é o que eu penso entrar dentro da questão lá da guerra, da luta entre a carne e o espírito, que infelizmente fazia com que este eu interior, lutasse contra a vontade de Deus sobre nós. E de fato, por mais que sejamos cristãos, por mais que estejamos debaixo desta nova dispensação, debaixo da graça de Deus, existe algo dentro de nós que nos puxa para aquilo que desonra a Deus, desagrada a Deus. É sobre isso que Paulo está falando, sobre essa nossa humanidade, sobre essa natureza caída.
Há uma frase que, se não me falha a memória, é de Martinho Lutero, que ele vai dizer: pensei que o velho homem tinha... Não sei se é de Martinho Lutero, depois vocês pesquisem. Me falha a memória agora, mas a frase é perfeita. Ela vai dizer: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então existe algo que nós vamos carregar conosco nessa caminhada cristã. Gosto de um texto de Filipenses 1,6 que diz: aquele, pois, que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vida cristã é aperfeiçoamento, é uma luta, é uma batalha interna diária, que é o processo da santificação, da separação do mundo, da mudança constante. A justificação acontece uma vez só em Cristo, mas o processo de santificação é contínuo, é uma busca contínua para estar em Cristo, vivendo em novidade de vida. E é isso que Paulo está tratando aqui. E ele vai dizer no versículo de número 23: mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, pois com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Hernandes Dias Lopes, um grande expositor bíblico, ele lembra que houve um período, um determinado local, em que os prisioneiros eram punidos com um corpo em estado de deteriorização, se deteriorando. Amarrava-se esse corpo morto nas pessoas e eles tinham que carregar aquele corpo morto até o local da sua condenação ou execução. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então isso, dentro dessa linha de pensamento que Hernandes suscita, como uma das exemplificações que pode ter chegado na mente de Paulo para escrever sobre isso, é como se tivéssemos um corpo vivo com algo morto sendo carregado. Então você percebe que há uma luta entre aquilo que a sua mente quer e às vezes aquilo que o seu corpo deseja, a luta da carne e do espírito. E Paulo deixa isso bem claro. Mas no final, no versículo de número 25, ele diz que agradece a Deus por meio de Jesus Cristo, pois com a mente ele pode servir a lei de Deus. Ou seja, por mais que a carne pulse para o pecado, a sua consciência o leva para aquilo que é espiritual, porque a lei, ele disse lá atrás, e Bíblia se explica com Bíblia, a lei, ele disse lá atrás que ela é espiritual. E o que ele está dizendo é que por mais que a carne me puxe-nos para o pecado, a lei nos puxa para o Espírito. O Espírito nos leva para a lei, para a consciência de que existe um Deus do qual nós servimos e estamos servindo em novidade de vida. Este, irmãos, é uma coisa linda, porque percebemos que de fato Paulo tinha em mente essa consciência, esse desejo, essa vontade de servir a este Cristo em novidade de vida dentro dessa nova dispensação, pois a lei só condenava, mas o Espírito vivifica, e esta graça vivificadora é o que tem nos acompanhado e nos feito participantes do reino e do Evangelho do Senhor nosso Deus. Deus abençoe